Esse podcast é sobre ecossistema Tiradentes. E para falar de ecossistema no qual o Tiradentes Innovation Center participa, a Universidade Tiradentes participa e o ITP, Instituto de Tecnologia, participa, vamos falar sobre qualidade, vamos falar sobre gestão, claro, com Francisco Almeida, que é diretor financeiro do Instituto, e além de Vanessa, que é gerente de projetos. Vamos começar. Francisco, dê uma introdução sobre essa importância da gestão para o ITP, para o cliente, para esse processo todo, quando envolve pesquisa, quando a gente envolve muita responsabilidade do que a gente está se tratando. Isso, então, por trás de muita pesquisa, por parte de muito estudo, a gente tem uma estrutura grande por trás disso. E quando eu falo estrutura grande, eu estou falando estrutura de pessoas, de processos, de sistemas, que é justamente para a gente garantir que tudo isso aconteça da forma como tem que acontecer, cumprindo as normas, cumprindo as regulamentações e, claro, cuidando para que a gente consiga objetivamente alcançar os resultados previstos no projeto, previsto no serviço. Então, hoje o ITP, os seus 26 anos, ele é bem consolidado na estrutura dele, tanto para fazer frente a projetos, e aí quando eu falo projetos de uma série de linhas de pesquisa, né, como a gente já vem falando aqui nos outros podcasts, mas ao mesmo tempo também o ITP hoje está se colocando como um prestador de serviço. Mas mais do que isso, é uma empresa que vai levar soluções tecnológicas para as outras empresas, com base nos seus estudos, com base nas suas pesquisas e com base no que o ITP tem de mais forte hoje, que é o seu capital intelectual. Seus pesquisadores, sua equipe que já está hoje preparada e vocacionada para trabalhar nesse tipo de negócio, vamos dizer assim, né? Porque a pesquisa ela acaba sendo também um negócio, tá? Que ela acaba gerando frutos, gerando parcerias e tudo mais. Então o ITP hoje é isso, né? A gente brinca dizendo que o ITP, ele às vezes ele é pequeno na sua estrutura, mas ele é gigante nas suas ações, né? Porque as ações elas transcendem os muros e elas vão ao impacto que pode alcançar números impressionantes. Complementando, né? A gestão de projetos acadêmicos, ela tomou forma, né? A gente já existia processos de gestão de projetos empresariais e isso foi levado, vamos dizer assim, para a área acadêmica, para a área de pesquisa, porque existe muita necessidade de compliance, né? Porque a gente presta contas, a gente se submete a órgãos fomentadores. Esses órgãos fomentadores, eles têm regras, né? Cada agência fomentadora tem uma regra e a gente precisa atender aos processos das regras dessas agências para que a gente consiga conduzir a execução do projeto, as entregas e inclusive as entregas administrativas. Porque além de você entregar bem feito a parte técnica, você tem que demonstrar que você tem operacionalidade, que você tem controle, que você gerencia bem esses processos. Então, o ITP ele saiu na frente ao estruturar um núcleo de projetos, que é uma estrutura concebida para garantir os processos antes de chegar na prestação de contas. Porque o grande vilão, vamos dizer assim, né, dos projetos acadêmicos é a prestação de contas. Todo mundo fica, é a prestação de contas. Isso. Na maioria das vezes isso acontece porque você não tem uma estrutura anterior à prestação de contas para garantir que quando chegue lá, porque quando chega na prestação de contas eu já paguei, eu já executei, eu já contratei, não dá para você corrigir um erro processual. Então, o ITP sai na frente nesse sentido. Ele tem uma estrutura administrativa de núcleo de projetos. Essa estrutura, ela controla os processos de gestão dos projetos e quando isso chega na prestação de contas, não tem mais o que corrigir, porque qualquer problema que porventura existisse, ele foi corrigido em tempo hábil. Então, esse é um diferencial enorme do Instituto nos processos de gestão de projetos, né? De uma maneira geral. Eu, de forma, vamos dizer assim, vou surpreender vocês, eu vou trazer à mesa, na perspectiva de vocês, sobre o ecossistema Tiradentes. É mais uma forma de potencializar um futuro melhor para a sociedade, porque acho que nós trabalhamos em prol da sociedade, no fim das contas é isso. Então, assim, na perspectiva de vocês, o ITP, ele tem esse know-how, né, e junto com a Universidade de Tiradentes e o TIC, é interessante esse fomento do ecossistema para vocês? Veja, quando a gente fala em ecossistema,
eu gosto sempre de citar o ecossistema, ele nada mais é do que uma representação prática da força que essas instituições elas têm juntas. Se a gente fizer uma composição, a gente tem a universidade com a parte do ensino, que capacita, que forma. A gente tem hoje o ITP, que traz essas pessoas que passaram pela universidade, que ainda estão na universidade desenvolvendo estudo, pesquisa, para que eles possam implementar e se intensificar mais na área da pesquisa, aprimorando algum estudo, ao mesmo tempo que desses estudos podem surgir possíveis negócios. E aí o Innovation entra com toda essa orientação, com toda essa área de diretriz da parte de inovação, de startup, de potencialização. E hoje nós já temos casos práticos de empresas, vamos chamar de startup de negócios, que nasceram de quê? De alunos da universidade, que tiveram passagem pelo ITP e que hoje estão no Innovation Center despontando pelo mundo. Então essa é a representação do que é o ecossistema Tiradentes. Bacana. E o conceito de ecossistema, né, sob o ponto de vista biológico, é onde você tem uma infinidade de estruturas vivas, né, corroborando e contribuindo conjuntamente para que aquele ambiente sobreviva. Então, a Universidade Tiradentes, o Grupo Tiradentes, ele sempre teve isso, né? Ele sempre teve uma estrutura de universidade. É muito importante a gente falar universidade. Porque a universidade, ela é de uma complexidade enorme, né? Ela não só forma pessoas, e assim, o termo só é porque vai ter complementares, né? Mas Sim. formar pessoas é uma coisa extremamente relevante, importante, e o país precisa, né, de pessoas bem formadas. Mas ele também faz extensão, ela também faz pesquisa, mais recentemente ela faz inovação, né? Tem sido cobrado da universidade que faça essas entregas. E o Grupo Tiradentes tem essas estruturas setorizadas, não sei se empresas, mas em estruturas administrativas independentes, que com o passar do tempo se vê que a colaboração ela faz mais efeito do que as ações individuais. Então, eu acho que o conceito de ecossistema vem nesse sentido, né? Da gente perceber que conjuntamente, unindo forças, a gente consegue chegar muito além do que fazendo individualmente, porque já se fazia, já existia, né? As estruturas não são novas, Sim. mas a ideia de colaboração, né, do Instituto poder apoiar a universidade no intuito de fazer a universidade se projetar mais. O Innovation Center pode apoiar o Instituto no sentido de fazer o Instituto se projetar mais. O Instituto pode disponibilizar suas ferramentas, suas tecnologias, para que elas possam ser desenvolvidas e concebidas dentro do Innovation Center. Então, a união faz a força. Não é nem uma frase minha, nem nova, né? Sim. Mas eu acho que representa muito bem essa coisa de... Funciona, né? E funciona. Biologicamente funciona perfeitamente. Então a gente está, né, disponibilizando esse conceito para que a comunidade possa se enxergar fazendo parte de uma coisa muito mais complexa do que o setor que você efetivamente trabalha, ou do que da área que você efetivamente contribui. Você está ali em prol do todo. Sempre você está em prol do coletivo. A mesa está aberta para a gente tratar outros temas, aproveitando esse mindset aqui. E muito obrigado por esse podcast rápido do ecossistema Tiradentes. Obrigado. Obrigado.